Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um programa Vencedores. Muito obrigado à audiência de todos vocês que já estão acompanhando aí esse projeto maravilhoso. E eu fico muito agradecido, fico mesmo de verdade assim, feliz de ver um projeto tão novo. Tá no embrião ainda o Vencedores, porque ele não tem 2 meses. E mais de 20 empresários já participaram do Vencedores. Já teve conexão da história de vida dos meus convidados com pessoas que se encantaram com a história de vida deles, com a trajetória deles. E eu falo isso para todo mundo. Hoje, o meu convidado, o que ele falar, com certeza vai impactar a vida de alguém. Alguém precisa ouvir tudo que o meu convidado tem para falar. E essa conexão, ela é muito forte, ela é muito impactante. Por quê? Porque nesse momento, em algum lugar do Brasil, tem alguém querendo empreender, tem alguém querendo sair daquele universo CLT e tem receio, tem conflitos, fica com aquele pensamento, será que vale a pena eu trocar o certo pelo duvidoso? E todos os meus convidados, eles externam isso. Sim, vale a pena. Não é fácil, não é um caminho fácil para trilhar, mas o mais impactante de tudo em relação aos vencedores é que todos os meus convidados, eles não desistiram. Teve a turbulência, tem as tempestades, não é fácil, mas eles não desistiram, eles não desistem. E quando eles têm aquela atitude de não desistir, desistir não é uma opção. E quando eles seguem esse caminho, eles vão impactando outras vidas, eles vão se tornando referência, eles vão se tornando encorajadores. Então, pessoas começam a se encorajar em fazer coisas por conta dos meus convidados. E isso é muito impactante. No meu direct ali no Instagram eu recebo todos os dias: Emerson, eu assisti o episódio do fulano e foi tão impactante para mim que eu comecei a maratonar. Virou uma série. O Vencedores virou uma série. As pessoas estão maratonando os episódios. E isso é muito impactante. Isso é muito forte. Então, muito obrigado mesmo pela audiência de todos vocês. Hoje, o meu convidado, ele é uma pessoa que eu conheci ali no universo BNI. Tive o prazer de presenciar um workshop
dele. Ele trabalha com vendas, ele é um mentor de vendas, então ele direciona empresários, empreendedores, vendedores, ele direciona todas essas pessoas através de técnicas relevantes, ali pautadas em sucesso mesmo, a ter esse up, a pessoa entender que tudo é um processo. E se você seguir esse processo, você vai se dar bem. Então, hoje eu tenho um carinho enorme por ele, eu tenho mesmo um apreço, é uma pessoa que eu quero para minha vida, de verdade. Então, Rafael, bem-vindo ao Vencedores, meu amigo. Cara, Emerson, que legal. Primeiramente, agradecer demais essa oportunidade de poder estar aqui. Falou, ó, arrepiou, não é brincadeira. Eu acho que nada é por acaso quando a gente se encontra e vê pessoas, né, que tem esse brilho que você tem no olhar aí de fazer as coisas acontecer. E para mim é muito gratificante, né? Principalmente de a gente poder compartilhar e trocar coisas aqui, porque ninguém sabe tudo, né? O dia que a gente souber tudo, não faz mais sentido a gente estar por aqui. Então, assim, falar o nome já impacta, né? Vencedores, né? Eu acho que, e você frisou muito bem no início, realmente para quem não desiste, né? Se achar que não vai doer é mentira, dói. Se achar que é fácil também é mentira. Você é um cara que a gente vê com bastante experiência, com muito dinamismo no que você faz, entrega demais. Então, assim, cara, só tenho a agradecer teu público de falar que, cara, o que eu puder compartilhar aqui e, como você diz no começo, eu sempre acho que é muito importante quando as pessoas falam, não sei quem precisa ouvir, cara, mas alguém vai precisar ouvir essa história aí. Exatamente, é isso. Ô Rafa, vamos trilhar um caminho do início. Hoje, você é um empresário de sucesso, você é uma pessoa que, aonde você chega, você conquista as pessoas com a sua personalidade, você é uma pessoa benquista, a tua experiência te ajuda muito também, porque tudo que você fala, você tem propriedade. Mas eu não quero falar nesse momento desse lugar que você se encontra. Eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu quero saber quem foi o menino Rafael. O menino, a criança, o apoio familiar, a estrutura familiar. Quem foi o menino Rafael? Vamos lá. É legal isso, né? Quando a gente. É legal que não tem nada ensaiado, então a gente não consegue nem pensar no que a gente vai falar. Mas é fácil quando a gente precisa falar da gente, né? Fácil e difícil. Fácil porque a gente sabe da onde a gente veio, da onde são nossas origens. E difícil porque falar da gente não é fácil, né? É uma troca. Mas quem é o Rafael? Cara, o Rafael, desde muito novo. Vamos começar, né? Meu pai é de Santos, né? Meu pai faleceu em 2010. Minha mãe veio de Fortaleza. Eu fui criado no Morro São Bento, em Santos, aqui mesmo. Então, eu estudei em escola pública, não estudei em escola particular. Não vou aqui falar, nossa, passei fome, mentira. Né? Graças a Deus, meu pai sempre entregou tudo o que eu queria, o que eu podia. Eu falava muito que eu era filho único, né? E até eu fazer uma constelação familiar, porque eu tive um irmão que faleceu, só que ele faleceu antes de eu nascer. Então, eu fui criado como filho único e não. Eu tive um irmão. Eu tive um irmão que faleceu com 3 meses de vida. Então, a minha criação, por ter acontecido tudo isso, foi uma criação que eu não me lembro, né, mas de muito protetora, porque imagina, você tem um filho, teu filho está gripado, e aí você vai no médico, dá uma injeção e ele não resiste à injeção por ser forte. Então, como que esse Rafael já foi gerado lá atrás? Então, com bastante cuidado, tudo isso, mas assim, cara, sempre foi um cara que eu nunca sosseguei, nunca me encostei no que, cheguei nesse lugar. Quando eu chegava, eu queria mais. Isso desde pequeno. Né? Cheguei, muita gente me conhece, toquei em banda de pagode, toquei em grupo de pop rock, tocava nos bares aí, você é de Santos, né? Sou. Mistura Fina, Bar do 3, Cachaça Brasil, tava em todos esses lugares. E jogava vôlei pelo Santa Cecília, né? Tinha bastante possibilidade de jogar vôlei profissional, então sempre Mas estava muito... não vamos tão longe. Vamos Tá. focar no menino Rafael. O menino Rafael, É. ainda lá para trás, Lá então. para trás, o menino mesmo. Bem lá, O então, menino beleza. lá no morro. Então vamos colocar, cara, sonho de poder, como eu te falo, né? Muita gente às vezes fala, o morro e tal, e às vezes tem um outro lado. Não passei fome, sempre morei em casa própria, meu pai sempre teve carro, mas meu pai era de lá, né? Meus avós, cara, chegaram lá muito tempo atrás, né? Muitos anos, então, com casas grandes e tudo isso. Cara, que era o menino Rafael era aquele cara sonhador, né? Tipo Sim. assim,
Eu sempre falava, cara, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei que eu quero ser grande. Né? Eu nasci para brilhar, eu não nasci para ser coadjuvante, sabe? Tipo, e aí eu ia jogar futebol, cara, eu me dedicava ao máximo, eu queria ser o melhor jogador, eu queria ter a 10. Esse pensamento de. Quero pegar um gancho, Rafa. Esse Sim, pensamento de ser protagonista é, veio de alguém, veio de algo que você via, algo te inspirou ou não? Foi algo dentro de você? dentro de mim, Emerson. Assim, eu nunca. A informação, né? Eu nasci em 1981, então a gente falar de 5, 6 anos de idade, a gente não tem a informação que as crianças de hoje têm. Né? Perfeito. Então a informação que a gente tinha era uma TV e quando ia passar um filme, você não conseguia adiantar, nem atrasar, nem pausar. Era aquele horário, se você perdesse, perdeu. Então não tinha tanta informação, então eu não chegava a ver muitas coisas. Mas eu era um cara que gostava de, de me destacar. Isso dentro da escola, sabe? E não para os outros. É muito engraçado isso, que as pessoas falam assim: ah, você quer se destacar, você quer ser o melhor para os outros. Zero. Zero. Eu sempre fui muito. Quem me conhece aí há bastante tempo que vai ver isso, foi muito humilde, sabe, cara? Tipo, de não querer se crescer em cima de ninguém. Mas eu queria o meu espaço sem tomar o seu. Mas era algo que eu olhava e falava assim: cara, quem é a referência do futebol? Na rua. Não, Sim, 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 cara, sim. é esse cara que eu quero ser melhor que ele. Aí eu ia, né, tipo, ainda na escola, que, pô, melhor aluno, cara, não, melhor aluno tem que ser, eu tenho que buscar ser o melhor. Então era dentro de mim para fora de querer fazer algo que eu fosse para casa com a minha consciência assim. Se eu não fosse, mas eu tinha que ir assim, fiz o meu melhor. Legal. E nesse período, nesse processo, desse menino buscando sempre o pódio, o primeiro lugar, o holofote, você encontrou bullying, resistências, apontamentos? Você se deparou com isso? Ó, não tive problema de bullying, assim, se eu Tá, falar, não tive, né? Mas aquele prego que se destaca é o que toma mais sim, martelada, né? exatamente. Então, sempre tinha assim, né? De pessoas falar assim, não entender o motivo do Rafael Querer querer ser. ser. Então, tipo assim, ah, quer ser melhor que os outros, ah, vou dificultar um pouquinho mais para ele, sabe? Esse tipo de coisa, sim. Mas depois que as pessoas me conheciam, eu falava, cara, tu é muito de boa, tu é muito legal, agora eu vou te ajudar. Então, mas sempre teve essa resistência, assim, um pouquinho de, não de ter dificuldade, mas se você falasse assim, Rafa, mas você, cara, persistência. Eu nunca desisto, cara. O não pra mim não existe. É muito louco assim, cara. Se falar pra mim não, eu falo, tá louco, esquece. Agora que eu vou, agora tu vai entender que o teu não vai existir. E isso não é para te convencer, é para mostrar que a gente precisa sim ter um olhar um pouco diferente do que a gente tem. A gente precisa abrir nosso campo de visão. Então, por que não? Você já tentou? Eu sempre fui um cara que buscava o sim a todo momento. Pai e mãe sempre te apoiando, sempre amigos, sempre parceiros. Existia uma toxicidade. Como é que era a criação do Rafael? Cara, extremamente, só tenho a agradecer assim o nível de educação que eu tenho hoje, né? Minha família não era rica, mas também como eu te falei, não estou aqui para falar, ah, nossa, passei fome, não era isso, mas o nível de criação dos meus pais, pelo pouco entendimento que eles tinham, que a gente estamos falando de 40 anos atrás, né? Como que era a criação, cara, nunca faltou nada dentro da minha casa. Meus pais sempre me ensinavam a agradecer pelo que eu tinha. Nunca nem pensar em pegar uma caneta que não é minha. Então, assim, meu pai é muito parceiro, né? Quando ele faleceu em 2010, depois eu vou chegar nesse ponto, eu vou te falar que Deus é maravilhoso a todo tempo, né? Por eu não ser filho único, mas ao mesmo tempo ter só eu e a forma que ele tirou meu pai, a forma que as coisas aconteceram. Mas, assim, cara, minha mãe com pouco entendimento, sabe, tipo, de ter feito escola até a oitava série. Meu pai se formou, mas, assim, a educação que eles tiveram Como é o nome do seu pai? é mesmo, vou soletrar, tá? Porque é difícil o nome Ah, dele. Geneucino. E da Geneucino. minha mãe é Liduína. Caramba, É, seu gel.
Eles chamavam de Sino. Seu Gil. Chamavam de Sino, né? Porque era o final Sino. e minha mãe Lica. E só que é um nome que assim, eu falo, cara, até os dois para se encontrar, né? Tipo, com É o mesmo verdade, muito, nomes. não é daqui, Não é né? normal, Já vem de lá. Né? exatamente. Deus sabe o que faz. E ainda bem que eles não tiveram a ideia de colocar Genilcino Júnior, alguma coisa desse tipo. Que aí eu juro pra você que ia dar ruim, né? Que eu ia mudar meu nome. Mas assim, cara, é muito legal porque eu tava falando hoje. Não sei quando que vai transmitir, mas no dia de hoje que eu estou aqui, eu estava falando com uma pessoa e eu estava falando que ela estava comentando do filho dela, né? E só pegar o gancho. Eu falei, cara, isso que você está falando do seu filho, que ele já tem 34 anos e tal, eu falei, isso é ter sucesso do teu lado pessoal, que é o que eu quero, que eu tenho 2 filhos. O que é o sucesso na minha... Cara, meus filhos saber quem é pai, saber quem é mãe, dar valor, entender que quando a gente vai ficando cada vez mais velhos, eles vão precisando mais da gente, então o papel inverte, saber a hora que o papel inverter, que você precisa estar ali. Então, eu acho que quando você pensa em sucesso do lado pessoal, eu acho que a hora que você, se você tiver filho, né, é você ver seus filhos em saber que você é o pai, saber que você é a mãe e, acima de qualquer coisa de dinheiro, saber que os valores não podem ser invertidos. O que o seu Sino deixou enraizado aí dentro do Rafael? Cara, que ele deixou enraizado. É uma coisa que eu lembro muito de ele falar assim: se for R$ 1, cobra, se for 1 milhão, paga. Faça o que tem que ser feito. Palavras de homem não volta atrás. E uma coisa que ele sempre batia: tá errado, foi eu. Assuma a pior coisa que seja, cara. A pior, sei lá, matou alguém sem querer atropelado, porque, cara, foi eu. Pra quem fala a verdade, as coisas vão se. Não tenha medo de falar a verdade, tenha medo de mentir. Se você mentir, você lá na frente você vai entender que isso não valeu a pena. Então, pague, cobre o que é seu de direito, pague o que você tem que pagar e o principal, não minta, assuma a pior coisa que você tenha feito, não importa para quem, aonde, com quem você esteja, você fala que foi você. É muito importante você estar externando isso, Rafa, porque muitas pessoas não têm acesso a pai, acesso a mãe, Sim. criação, educação. Infelizmente não tem. Como é que foi para você aquele momento da perda de alguém tão importante na sua vida? O que acontece foi assim, né? O meu pai, em 2005, ele descobriu um câncer. E aí vai ter que fazer cirurgia, tal, não sei o que, aquelas coisas. Ele foi fazer um exame, uma colo, e aí, tipo, a médica chegou e falou assim, ó, a gente foi fazer um exame nele e eu quero que você leve pra mim e pra minha mãe, vocês têm que levar ele urgente pro médico. Ele tá com problema, provavelmente um tumor, né, no intestino e precisa ser resolvido. Aí, aquele baque, né, imagina, não era nem casado, não tinha nem meus filhos. Então, assim, eu falei, cara, o que aconteceu, tal? E aí ela falou assim, só que é o seguinte, vocês não vão falar nada, ele vai fazer os exames e quem tem que falar é o médico. Porque tem todo, né, os médicos precisam falar a verdade, mas de uma forma. E foi o pior momento para mim. Porque a gente sempre teve o costume de sentar na mesa para almoçar junto, jantar junto. E eu me senti o cara mais traidor, velho. Porque eu via meu pai fazendo planos e eu não sabia quanto tempo ele ficaria. Será que ele vai ficar um mês? Será que vai ficar um ano? E ele fazendo vários planos. Ah, porque o ano que vem eu quero fazer isso, não sei. Cara, às vezes eu tinha que sair da mesa, eu não conseguia terminar de escutar a conversa. Eu falava, cara, eu preciso falar isso. Preciso expor isso. E chegou um dia que aí a médica foi, conversou com ele e tal, e a gente tava ali para apoiar. E eu falei, cara, vamos. Eu preciso ser a força aqui agora, porque minha mãe, né, e eu não tinha irmãos, meus primos eram próximos, mas nessa hora não tem proximidade que vá fazer. E aí, não, o seu pai vai fazer uma cirurgia, e tal, beleza? E porque ela, né, a gente tem esperança, vai dar tudo certo e tal. Meu pai fazer a cirurgia, demorou a cirurgia. O médico saiu e falou assim, ó, fizemos o que pôde, eu já gelei, eu achei que tinha acontecido pior. Raspamos, eles falam, né, de um jeito, raspamos tudo lá, cara, só que assim, tá muito avançado. Eu vou te falar que seu pai hoje tem no máximo mais 6 meses de vida. Aí minha mãe desmaiou na hora, assim, meio que caiu, né, não chegou a... E aí eu desesperei, eu falei, cara, ele falou assim, mas isso é um próximo passo pra gente conversar com ele. Agora ele precisa da recuperação. Eu falei, cara, não é possível. Parecia que cada coisa ia desmoronando.
para não se prolongar. Isso foi em comecinho de 2006, meu pai só foi falecer em 2010. Ele ficou 4 anos com a gente, fez químio, fez rádio, não caiu um fio de cabelo dele. Era um cara que se ele entrasse aqui agora, você ia falar assim, seu pai tem câncer, você está de brincadeira. Extremamente forte, andando. E aí, em 2008 eu me casei, e em 2010 nasce a minha filha. Minha filha nasce dia 5 de abril. E aí a gente chega na casa dos meus pais, ele pega minha filha no colo, tal, tudo isso, né, tira foto, alegre. 30 dias depois ele começa a sentir dor. Só que antes disso ele acabou fazendo outras cirurgias, foi passando por tudo. E aí, em maio, ele vai para o hospital, se interna, e ele nunca mais saiu de lá, né? Tá falecendo lá. E é onde que eu falo que Deus é bom o tempo inteiro, né? Ele só a gente sabe, Deus sabe o que está dentro da nossa cabeça, o que a gente está. Ninguém nunca está preparado, por mais que em 2006 o médico falou que meu pai tinha 6 meses de vida, eu nunca estava preparado para perder o meu pai. Porque era um cara muito presente na minha vida, muito amigo, de fazer as coisas junto comigo. Os meus amigos gostavam mais do meu pai do que de mim, meu pai era mais divertido do que... Então, e eu falei, cara, e agora tal? Mas quando minha filha nasceu, 60 dias depois meu pai sai. Então Deus sabia do que e eu vou te falar um pouco mais de algumas coisas que eu pulei, que eu vou lembrando, que naquele momento era a única força que eu poderia ter entregando minha filha, e no mesmo momento que ele tira meu pai, eu tinha alguém para cuidar. Porque minha filha, ela precisava de mim. Ela tinha meses de vida. Por mais que eu estava muito abalado com meu pai, mas a minha filha precisava de alguém para olhar, né? Eu tinha uma família pra si. Voltando um pouquinho, cara, desde os meus 11 anos eu tive síndrome do pânico. Então eu pulei essa parte aí que hoje, graças a Deus, esqueci. E dentro dessa síndrome do pânico, cara, uma das crises eu fiquei 6 meses sem sair de casa. 6 meses sem conseguir dirigir, 6 meses sem sair de casa, 6 meses para colocar o pé fora do quarto era muito difícil. Dias assim que eu não desejo para ninguém passar, sabe? Então, já tinha isso. E aí quando meu pai vem a faltar, eu sabia que se eu não tivesse algo muito forte, naquele momento eu cairia. E aí eu não sei como seria para eu levantar. Mas, cara, Deus é bom o tempo inteiro. Sim. E a vinda da sua filha fez você entender a importância mais ainda do seu pai em toda a tua trajetória? Total. Como um espelho, né? Às vezes a gente não entende quando é filho e a gente vai entender quando a gente é pai. Minha avó falava uma coisa para mim assim, ela falava: depois que você tem um filho, seu sono nunca mais é o mesmo. É verdade. Quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu fui ver dentro do parto se ela tinha os dedos da mão. Depois, se ela no berço, ela estava respirando. E aí vai. E agora, minha preocupação é quando ela vai para as festinhas, que horas ela vai voltar. Então, só não esquece, né? E aí eu via o quanto foi importante meu pai na minha vida, né, meus pais, para poder me ensinar o que é certo. A importância que é você ter um filho próximo de você. Ter um filho é uma dádiva, né? Você dá valor por isso, né? De você poder fazer o seu melhor. Quando meu pai veio a faltar a vinda da minha filha, a minha vida hoje, se você me perguntar, recordando aqui, voltando na memória, mas se você me perguntar como que era antes da minha filha, eu não lembro. Parece que a minha vida existiu de 2010 para cá. De 2010 para trás, eu lembro de flashes, sabe? Tipo, de algo importante que aconteceu, de alguma coisa que, nossa, teve aquela memória, mas se você me perguntar de 2010 para cá, eu sei tudo. Então, assim, é algo que é inexplicável, né? Quando você tem um filho e que você é próximo dele, porque tem muitos pais que às vezes não têm a possibilidade de se aproximar do filho por questão de briga com as mães, e quem sofre é a criança, mas eu não tive nenhum problema desse. Então, assim, como sua vida, você enxerga a vida de um outro lado, de um outro jeito. Parece que você sai de tacar pedra e você vira para dentro da vitrine. Esse projeto Vencedores, eu desmembrei as palavras, né? Eu coloquei como vencer as dores, porque todos têm dores, todos têm frustrações, decepções, medos, receios. Quando você fala da síndrome do pânico,
É tipo, poxa, o que levou esse jovem a ter essa síndrome? O que levou esse rapaz a ficar trancado no quarto por tanto tempo? E a gente não tinha tanta informação quanto se tem hoje. Hoje a gente tem muito mais pessoas profissionais envolvidos para sanar essas situações do que antigamente. Então aí você vê o quanto a base familiar é importante, o quanto faz muita diferença. Sua mãe era a Tina, Lica. Isso. E a dona Lica, o que ela enraizou dentro do Rafael? Verdade, alegria. Ela é uma pessoa extremamente alegre. Ela é de bem com a vida. Extremamente. Meu jeito comercial, eu acho que eu puxei muito, veio muito dela, assim, sabe? Ela é uma pessoa que eu, até hoje, estou feliz. Ela vai assistir esse episódio. Com certeza, com certeza. Então, deixa uma mensagem eternizada para ela. Vou falar que assim, mãe, obrigado por toda a educação que você me deu, obrigado por tudo que você me ensinou que é certo. E hoje, se eu sou esse homem que eu sou, é graças a você, pai. É bonito, né? É gostoso. Satisfatório. É muito. Tem uma pessoa muito importante também na sua história, nessa caminhada, que te presenteou, né, com crianças aí que fazem parte aí de você ser quem você é. Como é o nome dessa mulher aí que é sua parceira? Simone. Eterniza uma mensagem para Simone, porque ela é muito importante na sua história. Antes de eternizar a mensagem, eu estou com a Simone desde 1996. Então tem história. Eu sei. E assim, olha, meu amor, na verdade, acho que o homem que eu sou hoje é graças a você, graças a toda a importância que você dá ao nosso relacionamento, aqueles dias que você me levanta. Você é uma mãe maravilhosa, você é uma pessoa assim super inteligente, uma pessoa que crê em Deus muito, né, que faz eu acreditar em Deus cada dia mais, né, pela força que você traz, e falar que eu te amo eternamente, e que a nossa vida é maravilhosa, e gratidão pelos filhos que a gente tem. Nada tem peso. Quem conecta vende, empresas, dinheiro, nada tem peso se não tiver essa base, né, Rafa? Você nem consegue chegar. Porque o caminho é árduo. Sim. E se você não tiver pessoas que, por mais forte que você seja, por mais feliz que você seja, por mais realizado, sempre precisa de alguém. Pessoas precisam de pessoas. Exatamente. E você não está bem todo dia. E é no dia que você não está bem que você vê quem está contigo. Exatamente. É muito simples quando o Emerson estiver aí, ou já está, com bolso com muito dinheiro, com apartamento de frente à praia, com carros, com lancha, jet ski, casas no litoral, casas, quando for no inverno, vai estar lá em Campos. É fácil você ter amigos, né? E eu já transitei por vários. Sim. E são poucos que ficam até o final com você. Sim. São poucos que falam assim, não, cara, tô contigo. E é aí que eu falo, né? Pai e mãe, não existe ex-pai e ex-mãe, como não existe ex-filho. Então, aí já são pessoas que vão estar com você sempre, nem sempre, mas se a gente for pelo normal. Só que quando você cria um relacionamento de marido e mulher, de namorado, de esposa, o que acontece? Aí é que você vê quando você não tem nenhuma bicicleta, ou quando você está lá no final, cara, que você fala assim, de verdade, o que eu vou fazer? Vai fazer? Eu não sei, eu tô contigo. O que nós vamos fazer? Então é nessa hora que você fala, cara, eu tô bem, eu sou rico. Aquele menino sonhador, ele entra no universo de começar a ganhar dinheiro como? E em que momento aquele menino vê que aquilo que ele ganhava não era o suficiente e ele começou a mais. Estava em casa um belo dia, e aí meu pai, ele tinha uma bomboniere e tal, meu pai sempre gostou de ser comerciante. E eu tava lá em casa, um belo dia, meu pai chegou de tarde e falou, arrumei um emprego pra você. Eu falei, cara, o que eu fiz? Fiz algo, cara? Tava de boa aqui. Jogava vôlei, tocava no grupo de pagode e tal. Ele falou que arrumou um emprego. Ele falou, ó, já passei na escola, já te tirei da parte da tarde, já te passei pra noite e você começa a trabalhar amanhã. Eu falei,
trabalhar de quê? Aí ele falou, numa farmácia. E aí eu fui trabalhar na farmácia do seu Alberto, ali na Ana Costa. Cheguei lá, o seu Alberto olhou pra mim, porque assim, cara, eu sempre tive de tudo. Meu pai me dava dinheiro, mas eu entregava assim como filho, sabe, de estudar, de ter boas notas, de tudo isso. E andava sempre bem vestido. Eu cheguei pra trabalhar, o cara falou, é você que vem, porque eu fui achando que eu tava indo pra uma festa, tá ligado? Ele falou, cara, seu pai passou aqui, falou que né, viu a plaquinha, você sabe o que você vai fazer? Eu falei, ele falou que era na farmácia, entregar uns remédios. Eu falei, então, cara, remédio entrega muito pouco. Diria que 1 ou 2 no mês. As pessoas, nossos clientes, vêm mais aqui do que pede. Aqui você vai fazer serviços gerais. Você vai limpar a farmácia, varrer a calçada, lavar o banheiro, limpar lá atrás. De sábado tem que encerar aqui, passar enceradeira. Eu falei, tá bom, cara, meu pai falou que é pra mim trabalhar. Nunca lavei um copo em casa. Me ensina que eu aprendo. E, cara, e aí é de mim. Era pra limpar, velho? Não tinha pessoas melhor do que eu pra limpar. Esquece. Era dedicação, né? Então, pra lavar o banheiro, tinha uma mulher lá, Dona Yolanda, lembro dela. Nossa, que banheiro limpo, que banheiro isso. Cara, eu lavava o banheiro, era pra lavar, não era? Eu não estava sendo pago para aquilo. Eu tinha que entregar, não importa o que era. Muito bom. Então, assim, eu não era, cara, não tinha problema nenhum. Eu era da noite, muita gente me conhecia. Mas eu tinha que varrer a calçada na rua, cara. E tava tudo bem, cara. Nunca tive um problema, uma vergonha de falar, nossa, vão me ver. Tá louco? Eu varria, zoava, cantava, passava os caras do lado. Eu não tinha problema disso. E eu fazia o meu melhor. E aí, chegou um dia que o cara falou assim, ô Rafael, aí eu era rápido, varria as coisas, limpava as gôndolas, limpava os remédios, e aí tinha dia que tava tudo limpo, e ele falava assim, não, fica aí, tal, não sei o quê. E eu ganhava pouquinho, trabalhava tipo das 8 às 14, eu saía para tomar um café, ele falava, tu gasta de café, é o teu salário. Eu falei, não, mas tá tudo bem, eu tô com fome, vou lá comer um negócio aqui. E aí, um desses belos dias, eu atendia uma pessoa que queria um remédio com a receita, eu fui pegando, e aí o cara teve uma visão, ele falou assim, cara, você é muito simpático atendendo as pessoas, você é comercial total. Você não quer ficar no balcão vendendo para mim? Eu falei, ah, beleza. Continuo lá limpando e fico aqui aprendendo, porque eu não sei. E nesse meio tempo aprendendo, ele falou, cara, eu acho que eu vou te colocar para fazer um. Eu falei, não, treinamento de farmácia não, pelo amor de Deus, não quero isso não. Eu vou embora disso aqui. Não quero prolongar com isso. Por quê? Porque era algo que eu não achava satisfatório vender remédio, cara. Eu não vendia para alegria, porque a pessoa muitas das vezes ali, eu nem tinha dinheiro para comprar. Você via pessoas que às vezes estavam com cartão emprestado, não precisava comprar remédio, então não era prazeroso. E para mim aquilo não era legal. Sabe, tipo, se eu pudesse ajudar as pessoas a não comprar ou a vender mais barato, eu faria. Porque tu via aquela necessidade, você via senhores de idade entrando ali. E eu falei, cara, pra mim não dá, cara, mas eu preciso sair. Você tem emprego? Eu falei, não, cara, não sei. Eu tava fazendo 17, já tinha feito 17 anos e eu falei, não, preciso sair. E aí meu pai falou, não, tu vai servir o exército. Eu falei, puta que pariu, não, pai. Exército não, cara, pelo amor de Deus. Cara. Pô, pai, tu tá demais falei, também. cara, O que eu te fiz? Fiz alguma coisa. Não, tem que ser no exército, porque aqui trabalhar tem que aprender, porque ele serviu, né? Você tem que fazer, não sei o quê. E aí eu corria pelos meus contatos para me tirar, e meu pai corria pelo deles para eu ficar, cara. Sério, ele falava assim, não, você vai, o que eu puder fazer, tu vai ficar. Eu falei, não, só que eu era mais descolado. Resumindo, cara, eu me de farda, meio de cabeça, fiz teste, falei, mano, meu pai tá com mais contato do que eu, não é possível, eu vou servir. Cara, lá, ficava nu, fazendo teste, soprando aqui e tal, e aí chegou um dia, tinha, sei lá, cara, uns 50. Do nada o cara falou, você tocou em mim, você foi indo, põe a roupa e vaza, vocês estão dispensados. Cara, eu saí de lá, joelho agradecendo, porque eu tinha feito, cara, não, já pensava. E aí ele falou, tudo serviu, não, vai arrumar um emprego, não sei o que, beleza. E aí eu fui trabalhar no Litoral Perfis, cara, que pra mim foi assim, um lugar que eu tenho hoje a galera como minha família. Por quê? O pai do meu primo, que não chegou a ser casado com a minha tia, mas teve um filho, falou, não, você vai vir aqui, você vai trabalhar aqui de office boy. Aí ele falou, não, você vai ficar fazendo lá dentro boletim, nota fiscal, dentro do escritório. Cara, em 6 meses, eu era tão comercial que ele falou, não, cara, eu vou te passar para vendedor. Não, esquece isso aí, vamos contratar outra pessoa, acha outro para ficar no teu lugar, você chama um amigo teu, ensina o trabalho para ele, e você vai vir para cá para virar vendedor. E aí eu comecei a trabalhar Cara, eu entendia tudo de ferro e aço. Era muito louco. Tipo, com 18 anos eu entendia tudo. Chapa de meia, chapa dobrada, chapa cortada. Cara, eu sabia de tudo. Locação de andaime.
E eu fui crescendo. Só que aí foi onde eu tive uma síndrome do pânico dentro da empresa. Cara, Mas isso foi do nada, teve. nada, Foi do nada, sim ou não? Existiu alguma. não, sério. O Luiz Fernando Nader, que é o dono lá, cara, ele foi mais que um pai. Porque salário, tinha um comissionamento, muitas coisas normal, vinha comissionamento por fora, não vinha. Cara, ele pegou a média, ele nunca deixou de me pagar o que eu ganhava por fora. Não fiquei só pro MPS. Ele me pagou tudo que eu podia, tudo que você pode imaginar. Quando eu voltei, eu falei que queria fazer uma faculdade, ele falou, vou pagar metade da faculdade. E ele me ajudou, foi fazer administração de empresa, ele falou, não, vai fazer. E aí eu me formei, quando eu me formei, eu já cheguei, lá dentro eu estava num teto de vendedor, assim, não tinha gerente, ele era o cara, tinha bastante vendedor, mas eu, cara, não tinha mais pra onde crescer. Eu era um cara que, mano, pra mim aquilo já não fazia mais sentido, eu já Tá. queria. E aí eu fazia faculdade, uma amiga minha falou assim, a Márcia, falou assim, porra, você não quer trabalhar no Itaú na época? Eu falei, não, tô legal lá. E quando eu fui pedir pra ela, falou, puta, agora não dá, ela até contratou minha esposa pra trabalhar lá. Eu falei, pô, arruma pra vender. Ela nas concessionárias, né, que ela Sim. fazia, eu falei, arruma pra vender carro, cara, adoro vender carro. Mentira, não sabia nem trocar o Não pneu do sabia, carro. é. Tá louco? Tinha um carro, mas não sabia nem. Se furasse o pneu, eu tinha que chamar o seguro. Fui fazer entrevista, entrei na Chevrolet Absoluta com o Ney Faustini, cara, onde foi a escola onde eu aprendi tudo relacionado a carro. Tudo. Fiquei 8 anos em 2 saídas, 4 e 4. Cara, entrei lá sem saber nada, zero. E aos pouquinhos, melhor vendedor de usado, Rafael. Eu era referência no mercado automotivo em Santos. Se você perguntar para alguém naquela. Quem? Rafael. Vou te contar uma história só para você ver onde eu cheguei. E aí, pô, você vai vender 0 quilômetro então. Você por zero, cara. Estourava. Ganhei, tipo, para ver Circo de Soleil no Rio de Janeiro, na primeira fileira. Fui viajar para outros lugares, vários, que a Chevrolet bancava, porque os melhores vendedores do Brasil iam, eu sempre estava envolvido, sempre estava no bolo. E aí, mano, eu fazia tanta coisa que um cara chegou da Comeria, o Durval, e falou, cara, quero vir que você venha trabalhar aqui. Cara, para eu vir eu preciso de um valor, cara. Comprou teu passe. Não existia isso, ele pagou para eu sair de lá e trabalhar lá. E aí eu fui para Volkswagen, fiquei um tempo, mas a minha casa era Chevrolet, sabe? Sim. E aí eu, cara, entreguei muito para ele. Muito. Eu voltei para Chevrolet. E aí eu volto e viro gerente. E aí, Rafa, você vai ser gerente de São Vicente. Para mim, já estava tudo que eu sabia, vamos colocar em prática. A Chevrolet Absoluta de São Vicente, não vou dizer que ela era ruim, porque não era, mas não era a top. Uhum. Em pouco tempo eu comecei. Por que a Chevrolet de São Vicente emplaca tanto carro? Por que a Chevrolet de São Vicente? Quem é o gerente? E nisso veio um pessoal da Fiat Ato, Grupo Toniago, fez uma proposta. Falou, cara, eu tiro... Aí primeiro falou, como é que tu vende? E eu sendo Fiat, que vendo mais, todo o teu lado não vendo. O que tu faz aqui dentro? Ele falou, pô, vem pra cá, tal. Aí eu fui. E você vem como gerente, fui como gerente de São Vicente. Em 60 dias ele me coloca como diretor da rede. E aí foi onde eu explodi de conhecer um lado que eu não conhecia, né, que eu era restrito, questão de cargo. E aí como diretor, aí eu vou para uma empresa que, assim, cara, a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida. Absoluta escola, mas a melhor empresa, Grupo Fiat. Eu quero pontuar uma coisa, Rafa. Você transitou muito sobre lugares, aprendizado, conhecimento, comprou o passe, aí um oferece, o outro, opa, tô grandão, beleza. Mas vamos falar de venda, vamos falar de vendedor. Realmente, quando você atendia uma família, quando você atendia uma pessoa que estava ali querendo comprar aquele bem, naquele momento, o teu prazer, a importância, onde é que estava a mente do Rafael para se tornar, para fazer aquela venda realmente ser algo importante na vida daquela pessoa e ter essa projeção que você tinha? Primeiramente, acreditava em tudo. Todo cliente que entrava eu via como um cliente potencial. Muitas pessoas hoje, ela entra e fala assim, porque assim, não vou contar a história porque não aconteceu comigo. Tem uns que falam, porque o cara entrava de chinelo. Não é isso. Mas, às vezes a pessoa ia uma vez, ia duas, ia três, aí os caras falavam, não vai comprar. Caroço. Eu acreditava em todos. E o que era o melhor, cara?
eu falava assim, pô, eu preciso ajudar essas pessoas, cara. De verdade, assim, de coração. Eu falava, cara, tinha gente que eu virava um amigo, sabe? Tipo assim, eu precisava ajudar. Cara, você está precisando comprar um carro, vamos lá, eu vou ganhar com isso, mas você vai ganhar com o meu atendimento, com a melhor condição, com o melhor carro, sabe? Por isso que eu tinha prazer de vender Chevrolet, porque era um carro que eu comprava muito fácil. Antes de eu vender, eu comprava. Assim, então eu fazia o melhor para aquela pessoa, eu realizava sonhos, porque um dia que depois eu abri minha empresa, que a gente vai chegar, mas um dia que eu entendi, Emerson, que o que eu estava fazendo era mais eu parei de fazer. Porque aí não fazia mais sentido. Perfeito. O dia eu vendia carro, porque assim, eu vendia um carro, 2 carros, 3 carros. Cara, eu cheguei a vender 45 carros no mês. Pra você ver o nível que eu atendia. Só que para mim era 45 famílias, 45, não era mais 45 histórias, né? Diferentes. É que nem um médico. Se o médico chega hoje e ele vai fazer uma cirurgia, é normal para ele. E super entendo, não estou dizendo que está errado. Se eu entrar na sala de cirurgia, eu desmaio de ver o sangue, não estou pronto para isso, não fui preparado para isso. Só que carro é a mesma coisa, cara. O dia que eu comecei a atender, chegou, tá? O dia que eu comecei a atender como mais um carro vendido, ei, Emerson, beleza, obrigado, cara, próximo. Eu parei de fazer o que eu fazia. Tá. Porque eu perdeu o sentido. Perdeu o sentido, não tinha mais valor o que eu fazia. Sim. Agora, o que eu fazia? Que os vendedores de hoje não fazem nada disso. Cara, atender como você quer ser atendido, isso é mentira, isso não funciona. O jeito que o Emerson gosta de ser atendido não é o mesmo jeito que eu gosto. O que eu fazia é entender a dor do cara, desde lá de trás. Você quer trocar o carro? Por que você quer trocar? Ele me dava as respostas. Eu preciso de um carro com porta-mala maior, então me vê esse carro aqui. Então a gente fazia a pessoa dar a resposta. Sim. Entender qual é a dor dele. Cara, o Emerson, eu fazia isso muito. Eu tinha caderno, eu deixava o meu caderno do lado. O Emerson ia lá com Zufla. Zufla era teu filho, beleza? Aí eu colocava Emerson, camisa verde, eu colocava o que eu achava importante, viu? Com Zufla, que é o filho dele, camisa do Corinthians. Aí o Emerson falou, não, sabe o que acontece, cara? A minha sogra veio fazer um exame na Santa Casa, e enquanto ela tá fazendo o exame com a minha mulher, eu tô aqui com meu filho. Ela anotava a sogra, veio fazer um exame, colocava tudo, cara, no atendimento. Beleza, bababá, o Emerson tava com o carro tal, e o Emerson não fechava. Passavam 5 dias, o que eu fazia? Eu ligava pro Emerson. Fala, Emerson, tudo bem? É o Rafa aqui da Chevrolet Absoluta. Como é que você tá, meu amigo? Pô, Rafa, tô bem. E o corintiano lá? Fala pra ele. Cara, eu não sou, cara, eu tenho boa memória, mas... E a sua primeira coisa, eu quero saber como tá a sua sogra. O exame deu certo, o cara fala, tá louco, cara. Se o cara lembrou disso tudo. Não lembrava. Mas eu dava importância pra história dele. Eu dava importância porque era importante pra ele, porque a gente só fala o que é importante pra gente. Então, ele queria que ele não precisava saber que a sogra dele estava na Santa Casa, mas ele queria que eu soubesse que ele estava ali porque a sogra dele estava na Santa Casa. O filho dele representava muito a camisa do Corinthians, porque eu sou corintiano, mas às vezes foi a camisa de São Paulo, do Santos, mas representava para o filho. Ele saiu com a camisa de casa porque tinha valor para ele com aquela camisa. Sim. E para o pai também, porque o pai deixou ele vir. Então isso é importante. Eu me preocupava com a história dele. O que ele tem de história que é relevante para ele, que vai fazer eu começar a ter valor dentro. Eu não estou te vendendo. Antes de qualquer coisa, estou criando uma conexão com você. E a hora que eu fazia isso, o cara falava, não é possível, cara. Pô, minha sogra tá bem, meu filho isso, não sei o quê. Ganhou. O cara comprava carro porque comigo. não tem preço. Tem preço. O cara se lembrou do meu filho. Aí quando o filho dele vinha, mesmo sem a camisa de São Paulo, eu já sabia quem era. Falava, cara, teu time vai perder, não sei o quê. Às vezes comprava um adesivinho da banca do time dele. Para falar, o cara falou, pô, você lembrou do meu filho, cara, não sei o quê. Tal. Então, assim, e consigo parar aqui e contar várias histórias do que aconteceu. Mas por quê? Porque eu tirava a dor do cliente e o principal, eu importava com a tua história. O que era importante para você virava a ser importante para mim. E de coração, era técnica de vendas? Poderia ser, mas não era da boca para fora. Eu não perguntava da tua sogra. Não, e outra, você não foi algo que você planejou. Não. Foi algo que aconteceu, você viu que deu certo e aquilo fez parte de você. Sim. Era daqui para fora, né? Era de você para ele. Para ele. E isso era muito bom. Tanto que se hoje você é um mentor de vendas, tudo isso fez a sua base. Tudo isso forjou esse mentor que você é hoje. E aí todo mundo falava, pô, por que o Rafa vende mais? Cara, primeiro que eu era o que mais atendia, quem mais atende é que nem atacante. Quem faz mais gol, quem mais chuta pro gol. Quem chuta menos, então eu era o que mais atendia, eu era o que não tinha preguiça. Cara, eu não ficava em rodinha. Tu era o exemplar. Não, eu ficava. Ninguém é de ferro, mas
cara, não tinha mais papo, eu ia para minha mesa, pegava o meu caderno, ligava com meus clientes, fazia prospecção, sabe? Tipo, mandava, não tinha mensagem, então a gente, às vezes era SMS quando a gente mandava ainda, ou Nextel, oi, tudo bem, na escuta, Sim. aquelas coisas de gente. Mas, cara, eu fazia isso, eu agendava com o cliente, eu mostrava que ele era importante para mim, que ele não era mais um cliente, ele era o meu cliente. Sim. Então isso fazia toda a diferença. Cara, é maravilhoso você ver o cliente chegar lá e ele, quando ele vai embora com o carro, ele te agradecer por um sonho realizado. As pessoas, Emerson, às vezes, para carro, como às vezes aqui, né, aproveitar criar que é baita estrutura aqui de imóveis planejados, ou você de apartamento, as pessoas às vezes passam 2, 3, 4, 5 anos juntando dinheiro, cara. Sim. Para gastar dentro da tua loja. Ele tem a opção de gastar aonde ele quer, mas ele vai gastar dentro da tua loja. Cara, o mínimo que você precisa ter é entregar pro cara o prometido, é ter humildade de você não mente, falar a verdade, do que você pode, do que você não pode. Cara, isso é muito valioso. As pessoas não dão valor para isso. As pessoas acham assim, mas é mais um carro, ele está comprando um financiado, não importa, ele vai pagar. Você sabe como que é para ele pagar aquele boleto todo mês? Você sabe o que ele está sacrificando? Às vezes uma escola melhor para o filho, para ter uma condução dentro de casa. Só que as pessoas hoje olham para o Emerson e vê um cifrão, irmão. Só dinheiro. E quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, tudo dá errado o restante. Quando o dinheiro também não pode ser o último, porque eu escutei um dia desse uma pessoa, quem foi que falou? Não sei se foi o Felipe Tito, que ele falou assim, cara, se eu morrer com R$ 1 na minha conta, eu sou um incompetente, eu não fui feliz. Porque eu tenho que, não estou falando para jogar o dinheiro fora, mas eu tenho que aproveitar o que eu construo com o dinheiro, não é deixar o dinheiro. Isso pode não fazer todo sentido, muita gente vai discordar, mas eu tenho filho. Eu não estou dizendo que você não tem que deixar para o seu filho, mas eu estou dizendo que você tem que aproveitar a sua vida. Sim. Então o dinheiro não pode ser o final e não pode ser o início. O dinheiro é consequência do teu trabalho. Total. O dinheiro é consequência. Você vai fazer, você vai receber. Exatamente. Ô, Rafa, eu falo, não, e eu tô, mas é isso, tipo assim, tudo que você está falando é aquilo que eu te falo, vai de encontro com muitas pessoas, isso é fato. Tudo que você falou até aqui vai de encontro. Pessoas têm que ouvir isso. Você falou muito sobre o fazer pelas empresas, pelas lojas que você passou, as vendas, as comissões, tal. Mas hoje você é um mentor, você é um empresário. Onde é que vem a virada de chave que você cansa de fazer as pessoas ganhar o deles e você fala, não, eu tenho agora propriedade, conhecimento e eu vou arriscar ser empresário, empreendedor. Vamos lá, o que acontece? Quando eu saio da Fiat, né? Trabalho na Mitsubishi por um pouco de tempo e normal, maravilhosa também. Só que a gente começa a ficar mais maduro. Sim. A gente começa a ser homem de verdade, pai, chefe de família. Nossos valores começam a pular mais, sair mais para fora, né, do que às vezes. E aí eu vejo que não é errado, tá? Mas existe uma linha que para mim não fazia sentido passar. E para você não passar dessa linha, para os seus valores continuar sendo seus valores, só você fazendo do seu jeito, porque a partir do momento que você colabora, e a pessoa deixar claro, não tinha nada de errado, não era para enganar ninguém, não é nada disso. Mas quando você tem uma linha que passa dos seus valores, cara, para mim era muito pesado. Eu gastava muita energia. Eu falei, não dá mais. Então eu vou sair e vou montar a minha empresa. Começa. Fica legal. Porque aí eu falei, não, cara, eu sou muito bom de carro. Desde 2004 trabalhando com carro. E aí você montar 013 veículos. Certo. Eu falei, cara, eu vou montar algo diferente. Quero uma loja. Não quero uma loja, não. Vamos reformular a frase. Não tenho dinheiro para montar uma loja do jeito que eu gostaria. Então, o que eu vou fazer? Vou alugar uma sala e eu vou ser um personal caro. Tem personal style, tem personal fitness, personal trainer, personal... Tem de tudo. Eu vou ser o personal caro. Eu vou ser o cara... Perdão. Tudo bem. Eu vou ser o cara que vai entregar o melhor atendimento e o carro que você procura. Você não é mais obrigado a partir de hoje, Emerson, a comprar o carro que eu tenho na minha loja. Você é obrigado a comprar o carro que você quer. E nisso eu vou para o espaço certo, eu pego uma sala de 2 metros por 2 metros,
quadrado. Se nós estamos falando de 2016, meu filho com 2 anos, minha esposa falou, cara, ficou louco de vez. Agora tu. Sério mesmo. Pirou. Ela falou, não, mas quer fazer, tô contigo. Eu falei, Mané, já comigo, cara. Todo mundo me procura, cara. Vem do carro pra caralho. Tô maluco, quem não vai me procurar? É mesmo, o primeiro mês, nem minha mãe, a dona Lica, ligou pra dar bom dia. Falei, fodeu, cara. Agora eu vou começar a refazer meu currículo, que agora o negócio tá dedando. Ninguém me procurava. Por quê? Porque eu não tinha carro, eu vendia o serviço. E eu fazia TVB motor sem carro. Os caras falaram, cara, tu é louco. E aí, passaram-se 60 dias, nem nada acontecendo, surge um primeiro negócio. Pô, mas como assim? Tá, beleza, e aconteceu. Mais 2 dias, surge o terceiro, surge o quarto. Aí o negócio começa a embalar. Começou a ficar gostoso, começando a entender a galera. Aquilo ali que você acreditou começou a gerar um resultado. Só que eu sou de Santos, Sim. amo essa cidade, mas a cidade de Santos ela não gosta de novidade. Ela é um pouco resistente. E aí eu me mudo, saio do espaço certo, porque começou a gerar bastante negócio. Aí eu já tinha uns carros, queria colocar dentro do estacionamento e tal, e lá não tinha. E aí eu vou para o 730 da Conselheiro Neves e vou para o 20º andar. Aí mudou. Quer comprar carro? Acabou, é no 20º andar, Conselheiro Neves e tal. Nisso quem me procura? A Forbes, para fazer a Forbes Brasil, para me fazer um stories falando do meu negócio, porque é algo que não tinha acontecido. Teve vários aqui, mas na cidade de Santos, não vou falar Brasil, porque seria muita audácia minha, mas não duvido, mas na cidade de Santos eu fui o primeiro da Baixada Santista a montar um negócio desse jeito. Da Baixada Santista eu fui o primeiro. E aí eu começo a estar no 20º andar. O personal car deu certo. Deu certo. Emplacou, cidade já abraçando, e eu começo a vender carro no 20º andar, e as pessoas achando maravilhoso, e chegava lá e falava, cara, como é que é? Teve um cara que chegou e falou assim, eu subi nem que seja para chamar a polícia para você aqui, porque não... daqui a pouco ele era meu cliente, cara, esse cara foi maravilhoso, ele me ligava, você tá aí? Tô levando um amigo aí, ele subia lá e falava, esse aqui é o Rafael, isso aqui é a empresa dele, ele vendia o meu serviço na rua, cara, sem eu pedir para ele. Ele ficou tão encantado. Época de Copa, veio o pessoal do Sul para comprar um carro lá, eu tinha 2, o branco e o preto. E o cara vendo o jogo, tinha uma geladeira com cerveja, os caras tomando, mandando vídeo para os amigos, já comprou carro no 20º andar, não sei o que, tal. O que tava do lado falou, quer saber, eu vou comprar o preto. Ele comprou o branco, eu vendi assim, cara. Vendendo, fazendo negócio. Que nem a gente está aqui. E aí o negócio foi indo, E aí na internet, todas as lojas convencionais, eles não é que eles não acreditavam, era um novo mundo que eles falavam assim, o link adianta, mas o lead da internet não é isso tudo. O tete a tete é o que importa. Só que eu no lead, mano, porque eu não tinha chão, não passava helicóptero na minha porta, eu tinha que vender pela internet, então eu nadava. E aí chega a pandemia. Que aí vai todo mundo para a internet. Não posso reclamar, mas a minha concorrência aumentou. Sim. O que acontece com isso? Começa a ter muitos golpes. Eu estou vendendo um carro em tal lugar, e aí não tinha um carro, assaltava as pessoas. Eu vi teu carro não sei aonde. E aí, o trabalho do Rafael todinho, que era vendendo no 20º andar, começou a ter um ponto de interrogação. Será que existe mesmo? Será que existe esse escritório em cima? Aí um dia eu tenho que descer e ficar 40 minutos com uma cliente convencendo ela que eu era um cara honesto, que eu era verdadeiro. Aí nesse dia eu falei, não faz mais sentido eu estar no prédio. Agora eu tenho que ir para a rua. Tá. Aí eu vou e abro uma loja na Vila dos Carros. Perfeito. Em pouco tempo eu abro a segunda loja, em pouco tempo eu abro mais 2 no shopping, em pouco tempo eu tenho loja em Bertioga, daqui a pouco eu estava com uma galera comigo trabalhando. Só que aí, cara, maravilhoso, tudo muito bom, e aí a gente sempre inovando, sempre fazendo coisas novas e tal. Só que chega dezembro de 2023, novembro, e aí eu cansei, cara, de verdade, assim, chegou num ponto que a minha saúde já não valia mais. Porque era bastante gente, era bastante pessoas que trabalhavam, e eu acabei vendo que eu não tinha mais controle do meu negócio. Estava na mão de outras pessoas. Sim. Eu tinha que confiar e nunca tive problema, mas não era mais do meu jeito. Um pouquinho antes eu cheguei a fazer franquias da minha empresa. Então vendi franquias de pessoas no 20º andar, tudo antes da pandemia. Quando chegou, tivemos que acabar com isso. E aí eu falei, cara, não faz mais sentido. Eu vou voltar para o meu escritório para vender carro da forma como eu fiz. Vendo a minha empresa em dezembro, entrego a minha empresa em dezembro, para outras pessoas que tocam lá.
E aí eu falo, beleza, vou descansar aqui em janeiro e volto em fevereiro com o carro. Só que aí, cara, quando eu saio, nesse mês de janeiro, um rapaz chamado Rogério Galan, ele está em São José dos Campos, ele vai acompanhar aí, ele fala, pô, vamos fazer alguma coisa em Santos, cara. Vamos dar uma palestra de treinamento de vendas, vendedor 5.0 para carro. Tu é bom, pô. Pô, faz pra caralho de carro. Isso aqui e tal. Falei, vambora. Vamos fazer. Vendemos lá, fizemos para lojas de carro. Cara, meu negócio era fazer aquilo, na sequência, já vou fazer minha loja de novo e vambora. E fizemos a primeira turma, cara, legal, todo mundo. No mesmo dia fizemos 2 turmas cansativas. Na segunda turma, a galera saía pro cofre, eu ficava um pouquinho pra galera poder se falar, porque às vezes tu sai, todo mundo às vezes vai, pô, Rafa. E eu quero que essas pessoas se conectem, né? Fiquei um pouquinho, quando eu saio, o menino, vou até mandar um abraço pra ele, o Jonathan da Comeri. Ele falou, pô, tira uma foto comigo aí. Eu falei, tá louco, vamos fazer um vídeo pra tu aí. Fiz um vídeo pra ele e tal, não sei o que. Ele falou, pô, cara, eu te sigo, eu tinha 17 anos. Cara, hoje eu sou vendedor de carro por você. Pela tua história. Te acompanho há muito tempo. E o áudio, tem um vídeo dele aqui. Ele falava assim, tem alguém que fazia esse cara aqui, cara. Esse cara sim vendia carro, não sei o que, eu acompanho ele. Cara, eu voltei pra sala, eu falei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Minha missão de vida no mundo é outra hoje. Não é mais vender carro. Eu consigo impactar vidas, cara, de outras pessoas. Eu não tô aqui mais para vender carro. Vender carro ficou em 2024, 2023. 2024 não é vender carro. Cara, o que o menino acabou de falar para mim. Não tô brincando. Eu tô aqui para impactar vidas, cara. Eu tô aqui para fazer algo diferente, tô para fazer algo grande, tô para fazer algo maior. Deus vai me usar para outra coisa, cara. Não é para isso. Não tô dizendo maravilhoso o que eu fiz, mas ficou para lá. Aquela história acabou. Daqui para frente eu preciso fazer os empresários não passar pelo que eu já passei. Vai chutar pedra? Vai, mas cara, vai chutar pequenininho, não precisa chutar grande. Eu tô aqui para dar tua mão para ti, eu te ajudo. E não é o dinheiro. Só quem é empresário sabe o que é. Empresário é muito solitário, empresário é sozinho, ele não tem com quem falar, ele não pode chorar, ele não pode sangrar, ele não pode de nada, senão ele não. Eu falei, cara, olha isso, o menino fez eu virar a chave. Não sei nem se ele sabe disso, Jonathan. E eu falei, depois desse dia, eu falei, cara, sentei com a minha esposa e falei, cara, de verdade, posso não ganhar dinheiro, mas Deus eu sei que vai me ajudar. Mas a minha missão de vida hoje é capacitar as pessoas para fazer um mundo melhor. Quando eu faço isso, cara, de verdade, de coração mesmo, sabe? Tipo, eu tenho prazer. Eu voltei a ter o brilho no olho que eu tinha quando eu comecei a vender carro na absoluta. Eu voltei a ter a vontade de levantar e de fazer aquelas coisas como eu fazia, de olhar para a pessoa e falar assim, cara, que legal que você está feliz, cara. Que legal que eu consegui contribuir com alguma coisa com você. E no carro já não estava mais nisso. Sim. Então hoje, quando eu falo de mentor e vendas, eu tenho uma trajetória de vendas muito grande, mas e eu não sei tudo, porque as pessoas não sabem, né? Tudo. A gente precisa, todo dia a gente aprende um pouquinho, mas eu consigo, cara, compartilhar coisa pra caramba. Eu consigo ter uma boa troca. Hoje, na atualidade, então, o Rafael não está envolvido com nenhuma empresa, com nenhuma placa. Não. Então, hoje o Rafael não é mais aquele empresário que tem um monte de colaborador, que tem um monte de BO. Não. Agora o Rafael, a preocupação Tenho colaboradores hoje, mas para mentor de vendas. Para mentor de vendas. Tenho 3 colaboradores que trabalham comigo hoje. E eles são meu backstage. Então, eu digo assim, hoje o Rafael é 100% focado mentor de vendas. 100%. E está dando super certo, porque aí nasce o Quem Conecta Vende. Vamos só finalizar com esse... Bom, e aí o Rafael começa a fazer isso e eu falei, cara, preciso pensar algo grande. Como é que a gente faz as pessoas crescerem? Conectando pessoas. Vender é conexão. Se eu não conectar contigo, não adianta, eu não compro de você. Primeiro eu preciso comprar o Emerson. Sim. Depois que eu compro o Emerson, eu compro qualquer produto dele. Mas se eu não comprar o Emerson antes, tu pode me vender ouro a preço de banana que eu não vou comprar. Então eu preciso conectar pessoas. E aí eu encontro a Roberta Lemos, e a gente bate um papo. Né? E aí, Rô, tudo bem, pô, legal. E ela falando das dores delas, eu falando da minha. Início ela foi no meu escritório, eu falei, pô, vamos fazer um workshop. Pô, vamos o quê? Pô, sei lá, eu falo de vendas, você fala você fala de parte oratória, né? Que ela sim. Repórter, jornalista. E aí ela falou, pô, beleza, vamos fazer. E aí saiu o primeiro Quem Conecta Vende. Isso em 2024. Tá.
com 20, a gente falou, vamos fazer um pilotinho, 25 pessoas. Tá. No dia, cara, caiu o mundo. Foi 22, 3 não conseguiram ir, mas fizemos um trabalho legal. Mas umas coisas que a gente acha que poderia ser melhor. Certo. E aí eu sento com ela e falo, Rô, vamos fazer algo diferente, cara. Vamos fazer o segundo Quem Conecta, mas agora a gente vai fazer para valer. Vamos abrir para o público. E aí você estava presente, chegou até 70 pessoas lá no dia. Sim. Esse que eu fui foi o segundo. foi o segundo. O segundo que eu coloco como primeiro, mas é o segundo Não, porque mas teve é o o piloto. É o segundo teve o piloto. teve o piloto. Para vocês entenderem Sim, como era a dinâmica também. Porque tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o Teve o entendimento. piloto e aí esse daí foi o segundo. E aí a gente fala, vamos abrir, então vamos. A gente faz algo para a galera mesmo chegar em massa. Então, aí após aquele workshop de 70 pessoas, cria-se um produto Sim. para 25 pessoas. Então, esse produto, como é que é a história desse produto? Como é que é esse produto, Rafa? Só para as pessoas entenderem. O Quem Conecta é um grupo de pessoas que quer conexão para poder vender seu produto. Rafa, quanto custa para entrar no grupo? Zero. Rafa, quanto você pede de comissão se o Emerson fizer um negócio lá dentro hoje com o Cadu? Zero, não quero nada. Eu quero que o Emerson dê certo, eu quero que o Emerson prospere, que o Cadu prospere. Porque vocês prosperando, eu também vou prosperar. É fato. Então hoje, o que a gente faz? Tem esse grupo lá dentro, onde as pessoas trocam informações, se conectam com pessoas. Você está lá dentro, você vê que tem pessoas grandes, eu não vou ficar citando nomes aqui, que eu não pedi, mas tem pessoas de empresas gigantescas daqui, de fora do país. E quando a gente tem um workshop, a gente solta lá dentro para quem quiser compartilhar com a gente. Vai ter o módulo 1, né, que vai ter 4 treinamentos, mais um sábado de palestras. E daqui a pouco tem o módulo 2 e o módulo 3, e daqui a pouco a gente... Então, isso que eu tô te falando. Então, assim, esse produto Quem Conecta vende, ele se desmembra em módulos. Sim. E aí no módulo 1, só são 25 vagas. Sim, o módulo são 25 vagas. O módulo 1, 25 pessoas, elas pagam um valor para terem acesso às ferramentas do módulo 1. Sim. Aí essas 25 passam para o módulo 2 ou não? O módulo 2 é para mais 25 pessoas. Não, aí para a pessoa ir para o módulo 2, ela tem que fazer o módulo 1, é isso aí. Então, isso dois. Então aí os 25 eles estão capacitados para o módulo 2. Vão para o módulo 2. Entra mais 25 no módulo 1. E assim vai, módulo 3, 2. E assim vai seguindo esse caminho. A ideia é essa. Porque, cara, as pessoas elas não sabem do que elas são capazes. Sim. Tem muitas empresas boas, cara, que só Concordo. falta ajuste. Só ajuste. Concordo. É simples o ajuste. Então a gente quer levar informação. Não tem nada de, quanto que custa 100 mil, 80 mil, esquece, cara. E hoje você também faz parte do BNI. E isso que você faz ali no WhatsApp, ali de conectar pessoas, é muito de encontro também com o lance do BNI. Mas assim, o BNI também foi importante, na criação desse esqueleto do Quem Conecta. Sim, eu acho assim, o BNI, até mandar um abraço para a Vanessa Moraes e o Montovani aí, que estão sempre com a gente. Cara, o BNI é uma ferramenta que funciona. Cara, quem fala para mim, você pode não gostar. Exatamente. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém aqui, ninguém é obrigado a gostar. Mas funciona. É funcional. Se você fizer exatamente o que está ali na cartilha, você vai ter sucesso. Não tem como não ter sucesso. Não tem como. Desculpa. Fala com quem quiser. Mas eu não gosto por causa... Tudo bem. Mas se você quiser vender o teu produto ou serviço, faz o que está na cartilha do BNI que você vai fazer no grupo que for. É isso aí. Você vai ganhar dinheiro. Você vai fazer dinheiro. É isso aí. Então, o BNI foi importante por quê? Porque a gente conhece outros tipos de pessoas, a gente conhece outros tipos de empresários. O BNI, o que eu acho muito legal deles, porque não é só empresário de grande porte que entra desde o empreendedor ao grande porte. Então você consegue ter relacionamento com todos os setores, de todas as empresas, de tudo. Você consegue ter uma troca. Muitas pessoas... E essa parte da obrigatoriedade de um conhecer o outro, isso eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso. Eu acho fantástico. Cara, você tem noção quanto é rico isso? É muito. Porque é aí quem conecta. É aí. Cara, vamos lá falar, vai, do BNI aqui agora. Cara, é maravilhoso. Tudo, cara, a reunião é perfeita. Você cria uma amizade, você tem um momento de estudo, você vê o serviço do outro, às vezes ele te traz uma informação que você... Isso tudo eu não tenho como falar. Mas aonde você vende anual? Tem jeito, é onde eu conheço a tua empresa. É isso aí. Então, é a hora que eu entendi que vende quem conecta. E aí sai o Quem Conecta.
Exatamente. Porque se eu não conectar com você, se eu fizer 1 a 1 contigo agora, eu não conectar, eu não vou comprar de você. E às vezes eu vou num outro grupo, faz o mesmo trabalho que você, e eu vou conectar com ele, eu vou comprar às vezes mais caro que o teu, mas é porque eu conectei com ele. Você vê a importância hoje, assim, cara, a gente trilhou um caminho aqui maravilhoso, porque a gente trilhou mesmo um caminho da tua história. Sim. Hoje, você vê que toda essa trajetória fez com que você se tornasse esse mentor de vendas, entendendo que isso é uma missão, porque você olha isso como algo, cara, eu estou transformando vidas através do conhecimento que eu conquistei na farmácia, limpando, ouvindo, aprendendo a vender remédio, sobre carros, sobre vendas. Sim. Beleza. E aí, Rafa, hoje, quando você se vê essa pessoa totalmente proativa no que você faz e você entende, caramba, falta que os empresários eles têm que entender a importância do vender, porque eles sabem que eles têm que vender, mas eles não entendem a importância do vender na conexão. E aí, onde é que entra também, Rafa, a conexão entre pessoas, mas onde é que entra a conexão na tela? Como é que você consegue fazer com que pessoas entendam através de uma tela que o que você faz é importante para a vida delas? A tela eu tô aprendendo um pouquinho com um cara chamado Emerson, que vai me explicar mais, mas, desculpa, o que acontece é assim, você tem 3, 4 segundos para poder fazer o cara prestar atenção no teu vídeo. Isso, como que eu conecto? De verdade, cara, olhando e trazendo verdade para ele, trazendo a importância do que vai acontecer se ele fizer e qual é a importância, a relevância que vai ter se ele não fizer. Então, quando você traz a verdade, o cara fala assim, cara, é isso que você tem que fazer. Se você fizer, é aqui que você vai chegar. Se você não fizer, é isso aqui que você vai perder. Não tem como... Eu só acho, Rafa, só pontuando. Em primeiro lugar, você já aprendeu a importância da tela, porque a tela te trouxe um menino chamado Jonathan, que quis tirar uma foto com você. Sim. E ele te acompanhava. Então, assim, da mesma forma que esse menino te acompanhava, outros tantos quantos te acompanham também e não falam com você. Sim. E não falam para você, você não tem acesso dessa importância que você tem na vida de muitas pessoas, isso é fato, tá? As pessoas que a gente causa impacto, a gente não tem contato com elas, a gente só vai saber em algum momento, quando a gente se deparar com essa pessoa vai chegar e vai falar assim, olha só, você é importante para mim. Só que para você chegar nesse momento da pessoa falar você é importante para mim, você trilhou um caminho, você mostrou uma expertise, você externou o teu conhecimento, então você já causa muito impacto na tela. Eu só quero que você entenda, Rafa, que tipo, o Quem Conecta Vende, ele tem que transcender o que você faz hoje. Por quê? Porque daqui a 60 anos, Rafa, nós não vamos mais estar aqui. Concordo. Mas a missão, ela vai estar. Quem conecta vende tem que estar tatuado na pele das pessoas. As pessoas têm que entender na alma que quem conecta vende. Se você conseguir fazer nos próximos anos essa placa se tornar um mantra, você realmente atingiu o ápice. Porque é fato, quem conecta, vende. É isso. Sensacional. Ô Rafa, qual é a importância do programa Vencedores aqui na Baixada? Cara, primeiro parabenizar, né, a toda a estrutura de vocês, o Zulfo, você, com as perguntas muito assertivas. Eu acho que o espaço aqui é maravilhoso. Estou me sentindo em casa, de verdade, assim, muito gostoso isso. Mas eu acho que tem algumas frentes aí. A primeira para o convidado é recordar muita coisa, né, que você vai buscar lá atrás. Tipo, poxa, eu passei por isso, às vezes você não lembra, e a nossa mente aqui, você fez eu lembrar de coisas que às vezes no meu dia a dia não faz. Isso pro meu eu é muito importante mesmo. Vou sair daqui mais forte, né? Eu acho que para quem está assistindo, às vezes as pessoas se identificam com o que pode estar acontecendo, o que aconteceu. Então, às vezes, cara, você pode achar que não,
apesar que eu sei que você acha que sim, mas às vezes a gente salva vidas, cara. Sim. Não de a pessoa, mas às vezes de a pessoa não ir para o mundo errado, sabe? A gente resgata pessoas e fala, pô, eu também posso. Então eu acho que são dois valores, né? O primeiro valor de quem está aqui como convidado, de poder, caraca, esse cara, eu já passei por isso, eu não lembrava. Tem um reencontro, né? Tem um reencontro comigo mesmo, e ao mesmo tempo você está levando isso para alguém que com certeza precisa ouvir, e até quem não precisa ouvir, para conhecer um pouquinho e criar uma conexão e falar, pô, cara, eu também já tive síndrome do pânico, pô, cara, eu também já trabalhei na farmácia, pô, eu também. Então a gente gera conexão com as pessoas o tempo inteiro, e, cara, o teu projeto é maravilhoso, assim, eu fico feliz, honrado de poder estar aqui participando, de verdade, de ter sido convidado por você. Cara, eu vou levar aqui, pelos dias eu vou ficar pensando em tudo que eu falei, porque com as suas perguntas também, que é muito assertiva, de refletir, né? O quanto a gente fez certo e o que a gente errou, se a gente pode melhorar, porque a gente pode. Né? E eu acho que o principal é a gente entender aonde a gente pode melhorar. Quando a gente entende aonde a gente pode melhorar, só tem acerto daqui para frente. As pessoas costumam falar, né, Rafa? Você não tem que olhar para trás. E o Vencedores, ele vai totalmente na contramão disso, porque quando você olha para trás, você entende a tua importância, a tua trajetória. Caramba, aí o que o Rafael agora, mentor de vendas, que transforma a vida de outros empresários, o que o Rafael fala para aquele menino sonhador que queria um holofote? É isso aí. O que eu falo? Valeu a pena. É isso. Valeu a pena. Valeu por não ter desistido, valeu por ter acreditado em você, valeu por não partir para o mundo errado, porque oportunidades tem em todo momento, valeu por você escutar o seu pai, valeu por você escutar a sua mãe, valeu por você, sabe, tipo, muitas vezes ter feito coisas que você não gostaria de fazer, mas que você sabia que era certo. Então, cara, é gratificante, né? Seu olho brilha, você está emocionado. Essa emoção é porque valeu a pena. Quando a gente para assim, cara, eu sabia que não ia ser fácil, mas a gente não sabe o quão difícil é. Mas a hora que você chega aqui hoje, cara, você senta aqui, você conversa com você tem uma história legal, teu público assistindo, onde, cara, eu posso andar na rua tranquilamente a todo momento. Você olhando no espelho hoje, Rafa, você vê um vencedor. Opa, sim. Eu acho que é que nem falar de sucesso, né? O que é sucesso? Para muitos, se você perguntar para o músico, um vai falar que é tocar numa rádio, outro vai falar que é ir no Faustão, nem sei se tem mais, outro é gravar um CD, outro é estar no YouTube, outro é que nem ser vencedor. O que é ser vencedor? Ser vencedor para o Rafael é poder andar com os filhos dele, com a esposa dele, com a família dele, tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, saber que eu erro, que eu sou ser humano, mas que eu tento consertar o meu erro a todo momento e que eu posso ajudar muita gente, que eu posso impactar a vida de muita gente a fazer o bem e aqueles que não, me chamam no direct, Rafa, preciso conversar contigo, é o maior prazer de poder passar toda essa história de novo e falar, cara, não desiste, não olha para o chão, olha para frente. É isso. Gente, é aquilo que eu falo em todo episódio. Mais um episódio impactante na vida de vocês aí. Eu sei que, não sei em que momento você está assistindo esse episódio do Rafa. Não sei em que época você está. Qual é o dia, qual é o ano, eu não sei. Mas eu tenho certeza que esse momento que você tirou para colocar esse episódio ali no YouTube e assistir, eu tenho certeza que você teve um impacto. Porque não é fácil mesmo você trilhar um caminho sempre buscando o melhor e sempre tendo que provar que você é bom no que você faz. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem que provar que somos pessoas de confiança. Pode confiar no Emerson, pode confiar no Rafa, pode confiar no Zulfo, pode confiar. E todos os dias a gente tem que provar. O Rafa teve que ficar ali 20 minutos tendo que provar para uma cliente que existia a empresa dele e que ele
não era um golpista. O Rafa, ele tem que mostrar para 70 convidados ali, 70 empresários que sentam em uma sala, ele tem que provar que ele tem propriedade quando o assunto é vender. Então, não tem como não se impactar, não tem como não entender a importância que é a história de vida de Rafael Souza. Então, muito obrigado, Rafa, por ter participado. Audiência, obrigado mesmo por vocês estarem comigo aí nesse novo projeto. Zulfo, obrigado por você estar comigo também, irmão, fazendo toda a parte de operacional, produção. Vanessa, produtora Pump, muito obrigado por você acreditar no meu trabalho. Felipe e toda a família Criare, muito obrigado por vocês abrirem a porta da Criare e comprarem essa briga, acreditarem também nesse projeto. Muito obrigado, Diogo, que sempre está me fortalecendo com bebidas para os meus convidados, nos meus eventos. Diogo agora está com um carrinho de praia em frente ao posto ali da Conselheiro Nébias. Depois eu vou estar fazendo a divulgação legal aí do Diogo, mas muito obrigado pelo apoio. Lucas, Aline, obrigado por vocês estarem sempre me apoiando. Cutelo 556 está ali sempre me fortalecendo. Lucas entrou na minha vida como um cliente e hoje é um amigo, é um apoiador. Então, assim, meu muito obrigado a todos vocês que acreditam nesse projeto. E eu quero muito que você, não importa onde você esteja, mas eu quero muito te ver um dia sentado aqui nessa poltrona, externando que você também é um vencedor. Muito obrigado.